Dia 3 de maio de 1957. A primeira missa. Juscelino Kubitschek, João Goulart e mais 15 mil fiéis participam da cerimônia celebrada pelo cardeal Dom Carmelo Mota. É o batismo da cidade que acaba de nascer. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E após tudo criar, viu que isso era bom. Aos homens deu a sabedoria e determinou que eles reinassem sobre todos os animais e sobre toda a terra. Frutificai, disse ele, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. As palavras do primeiro capítulo de Gênesis ressoam com força até hoje no coração dos homens, na vida dos povos, e encaixam-se perfeitamente para contar a epopeia humana da construção da capital do Brasil. A história de Brasília, como nós vamos ver, contou desde o início com a inspiração e as bênçãos de Deus. O plano de transferir a capital é antigo, de muito tempo atrás. A ideia da transferência da capital do Brasil para o interior do país, no que nós chamamos hoje de região centro-oeste, é muito antiga e foi oficializada na primeira Constituição Republicana, que é de 1891. Isso só vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, especificamente depois das eleições de 1955, quando o ex-governador de Minas, Juscelino Kubitschek, foi eleito presidente da República. Aliás, um dado interessante, na campanha eleitoral, numa época em que a televisão praticamente não existia no país, as campanhas eram feitas no corpo a corpo, por meio de comícios que se multiplicavam por todo o país. E num desses comícios de JK, no interior de Goiás, alguém da plateia, o Toniquinho, se levanta e pergunta que se ele fosse eleito presidente, ele cumpriria a determinação constitucional de transferir a capital para o centro-oeste. E naquele momento Juscelino responde que sim, e vai colocar isso em prática. Entre muitos personagens importantes para a construção da nova capital, Israel Pinheiro é fundamental para os desejos do amigo e presidente Juscelino Kubitschek. O Israel Pinheiro foi uma pessoa também decisiva na construção de Brasília. Era um engenheiro duro, trabalhador, exigente, de modo que ser uma pessoa de coragem como o Israel Pinheiro, a construção também da capital não seria fácil, não teria sido fácil. Eu creio que o Israel é para o Juscelino aquilo que o Joaquim Cardoso foi para o Niemeyer em termos de cálculos de engenharia. Porque o cálculo da catedral é do Joaquim Cardoso, entende? Então, acho que essas quatro pessoas aí, né? Juscelino, Israel Pinheiro, Niemeyer como arquiteto, o Joaquim Cardoso como calculista, entende? Foram pessoas muito importantes na construção do início de Brasília. Sem falar, é claro, no urbanista Lúcio Costa, que fez o plano urbanístico da capital. Então ele era o realizador, como se dizia até Lúcio Costa, que ele era fazendeiro, engenheiro, construtor, enfim, um realizador aqui da cidade de Brasília, o braço direito de Juscelino. Então, sem ele, Juscelino não teria tido o mesmo alcance, a mesma capacidade ali em relação à execução das obras, a forma como todos esses desenhos seriam construídos. Então, é como a pessoa que colocou, de fato, o sonho em realidade, né? Transformou um sonho em realidade, né? Não só um sonho de Juscelino, mas que veio do São João Bosco, né? Do Dom Bosco, já em 1883, salvo engano, já havia sonhado com a construção de uma cidade que tinha uma diversidade incrível de riquezas.
30 de agosto de 1833, Dom Bosco, que nunca havia estado na América do Sul, sonhou que fazia uma viagem ao nosso continente. No sonho, viu povos e riquezas, e ao passar na região entre os paralelos 15 e 20 graus, viu uma terra especial. Nas palavras de um anjo que o acompanhava em sua visão, lá seria um local onde jorraria leite e mel. Seria uma terra de riqueza inconcebível. Há elementos, digamos, espirituais envolvendo essa ideia. É uma época, é um contexto de fortíssima influência da Igreja Católica, o país majoritariamente católico, e o presidente da República era católico. Então, nesse sentido, é bom lembrarmos a famosa profecia de Dom Bosco, lá do século XIX, dizendo que num determinado ponto do planeta surgiria uma nova civilização de fartura, de felicidade. E o ponto imaginado no sonho de Dom Bosco é exatamente onde Brasília vai ser construída. Não por outra razão, uma das primeiras edificações da nova capital, exatamente de frente para o chamado plano piloto, que é o coração de Brasília, fica a Ermida de Dom Bosco, que é a grande homenagem que os construtores de Brasília vão prestar a esse santo católico que teria previsto a construção, o florescimento de uma nova civilização no ponto em que Brasília foi construída. O sonho de Dom Bosco entra como algo de dádiva de Deus para complementar aquilo que já se havia pensado da nova capital estar mais protegida no centro, no centro-oeste, enfim. Com o sonho de Dom Bosco, nós colocamos o lado da fé, colocamos ao mesmo tempo o lado da providência de Deus, o lado do acompanhamento de Deus para com esse povo onde rege todo o Brasil, né? E ao mesmo tempo aqueles que vinham para cá, vinham com esta dupla consciência, vamos dizer assim, com esse duplo pensamento. O primeiro, eu estou indo, vou ganhar minha vida lá, vou construir a cidade, mas é um sonho de Dom Bosco. Então a fé impulsionava a esse sonho se realizar de forma concreta. Onde as nossas autoridades foram atrás para saber, o Dr. Sigismundo, que era um procurador do estado de Goiás, foi atrás do Liceu para saber o sonho de Dom Bosco. E trouxeram, né, na primeira hora não conseguiram encontrar o sonho lá, mas o pessoal, os padres lá do Liceu, solicitaram que Roma mandasse um xerox do sonho. E esse sonho, essa reprodução, ela foi inclusive colocada lá no Catetinho, que foi a primeira residência do presidente da República, né? Agora a gente conversa aqui com o Odilo Arlindo Felipe, ele que foi uma das pessoas que conseguiu, pela sua experiência de vida, acompanhar os primeiros anos da fé aqui na capital do Brasil, Brasília. Como é que era a época em que o senhor chegou? Foi em 1960? Em janeiro de 60, antes da mudança da capital. Né? Como é que era, assim, o Brasília naquele momento? Naquele momento eu já desembarquei no aeroporto de Brasília, né? Num barracão, que era o local onde era, digamos assim, A recepção? A recepção, né? Então tudo era de madeira, tudo era improvisado, né? Agora, o senhor veio transferido, veio trabalhar, como é que foi? Eu vim trabalhar como advogado, experiente, recém-formado. Quando o senhor chegou aqui, eu imagino, sem conhecer nada, nem praticamente ninguém, eu acho que o senhor, como católico, buscou logo saber um pouco onde estava a igreja nesse processo. Não, a primeira coisa que, quando eu entrei no Núcleo Bandeirante, já entrei na travessa chamada Dom Bosco. É mesmo? Tinha esse nome? Tinha Dom Bosco. A travessa Dom Bosco, porque logo em seguida estava a igreja que foi construída a partir de 57, né, pelos salesianos. Essa é a igreja do Núcleo Bandeirante? Do Núcleo Bandeirante, uma construção de madeira, e lá o pároco era o Padre Roque. Padre Roque. Que faleceu não faz muito tempo, né, e que fez uma grande obra em Brasília.
Para pedir bênçãos para as obras de construção da nova capital, foi mandada celebrar aqui, nesta praça, uma missa no dia 3 de maio de 1957. Era o dia da Santa Cruz e, por isso mesmo, este local ficou conhecido como Praça do Cruzeiro. Brasília, como nós sabemos todos, né, o início da sua construção foi em 1957, que a construção se iniciou com uma missa, no dia 3 de maio de 57, uma missa celebrada pelo cardeal Mota, na época arcebispo de São Paulo, entende? E ele dizia, o cardeal Mota dizia naquela época que Brasília representava um segundo descobrimento do Brasil. Veio um representante também pontifício para a inauguração, o cardeal Cerejeira, né, de Portugal, de Lisboa, era o patriarca de Lisboa. Foi ele quem presidiu a missa e também o Dom Nilton já tinha sido nomeado arcebispo de Brasília. E tomou posse também como arcebispo de Brasília no mesmo dia, né, na mesma data da inauguração da capital, isto é, dia 21 de abril de 1960. Há uma ideia de religiosidade presente em todo o processo de construção. Não por acaso, no ponto mais elevado, geograficamente falando, do plano piloto de Brasília, foi erigido um cruzeiro com madeira oriunda da primeira missa celebrada quando os portugueses chegaram aqui em 1500, e esse cruzeiro está lá até hoje. Aliás, ele dá nome ao primeiro bairro, se assim a gente pode dizer, que vai aparecer em Brasília depois da inauguração. Um bairro voltado preferencialmente para funcionários públicos de menor escalão que vieram da antiga capital, que era o Rio de Janeiro. Se por um lado, na capital do Brasil, se aceleravam 50 anos em 5, graças à ajuda de cerca de 80 mil trabalhadores, a Igreja de Brasília contava apenas com a disposição de poucos e incansáveis operários. Claro que Dom Nilton começava digamos assim, o seu pastoreio aqui em Brasília sem nenhuma estrutura, né? Sem nenhum recurso material e também sem recursos humanos. Não havia seminário, algumas primeiras paróquias estavam surgindo, mas dirigidas, né, por religiosos, não pelo clero diocesano. Primeiras paróquias foram do Núcleo Bandeirante, São João Bosco, depois ali Santa Cruz, aqui na Asa Sul, a própria catedral, chamada Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, que compreendia a Vila Planalto, onde trabalhou, e o Dom Ávila foi o cura, né, da catedral, era o pároco da Catedral de Brasília, e que atendia também a Vila Planalto, que era um centro bastante populoso, onde moravam os primeiros construtores aqui de Brasília, os primeiros operários. Porque Brasília seria, então, só o plano piloto. Então, no plano piloto, nós teríamos 22 cruzes, ou seja, 22 locais determinados por Juscelino e por Oscar Niemeyer, para que ali fossem as igrejas católicas, né? Ou as paróquias assim conhecidas. São as que vocês hoje conhecem da Asa Sul e da Asa Norte. Então, esse começo foi realmente desafiador, entende? Foi muito difícil, mas o Dom Nilton foi levando isso com muita persistência, com muita confiança em Deus, com muito trabalho, sem dúvida nenhuma. Eu acho que foi o arcebispo, digamos, adequado para começar a Arquidiocese de Brasília, que no início precisava de toda uma organização do ponto de vista eclesial. Eu acho que o Dom Nilton era a pessoa indicada, adequada para isso, e ele o fez muito bem, entende? De modo que passou a Arquidiocese ao seu sucessor, Dom Falcão, já com numerosas paróquias, já com um seminário maior funcionando, colégios, vários colégios religiosos também já. Então, Dom Nilton começou, e a grande preocupação dele, claro, como pastor de uma arquidiocese tão importante, sobretudo em relação ao futuro, sabendo que se tratava da capital do Brasil, da nova capital do Brasil, que teria uma importância para o futuro do Brasil. Então, a primeira preocupação dele foi construir o seminário, pensar no seminário, um seminário menor inicialmente, o Seminário Nossa Senhora de Fátima, que foi inaugurado em 1962. 2 anos depois da posse dele, ele já inaugurou esse seminário como sendo uma das suas primeiras preocupações.
Dom Raimundo Damasceno de Assis, no decorrer da sua vida, foi presidente e secretário da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, presidente do CELAM, entre outras funções. Deus lhe confiou sua vocação, sendo o primeiro seminarista de Brasília. Houve o Congresso Eucarístico e a Assembleia dos Bispos, em Curitiba, em 1960. Dom Newton foi em maio de 1960, ele tinha tomado posse em abril de 60. Portanto, um mês depois ele vai a Curitiba. Em Curitiba ele faz um apelo a alguns bispos, dizendo de que estava começando a Arquidiocese de Brasília, uma arquidiocese importante para o futuro do país, e que ele não dispunha de seminaristas, não dispunha de seminário, praticamente não tinha paróquias, havia algumas paróquias mas confiadas a religiosos. Foi quando então meu arcebispo, né, na época, de Mariana, Dom Oscar de Oliveira, prometeu a ele um seminarista. Falou, pois eu vou dar ao senhor um seminarista que estiver concluindo o curso de filosofia em Mariana. Ele regressou a Mariana, depois do congresso e depois da assembleia, chamou o reitor do seminário maior e disse, fiz uma promessa com o Dom Newton de mandar-lhe um seminarista no final do curso de filosofia, de modo que eu peço ao senhor aí, que com os demais padres formadores, que se reúnam e decidam quem deve ir para Brasília. E foi o que aconteceu. Então, o reitor me chamou logo em seguida, dizendo-me que os formadores todos, em reunião, decidiram que eu que deveria ir para Brasília, dentre os alunos do terceiro ano de filosofia. Eu aceitei imediatamente a proposta, não, achei que deveria obedecer, devia seguir esse caminho, né, como manifestação da vontade de Deus. Então, a partir de junho de 1960, eu comecei a pertencer oficialmente à Arquidiocese de Brasília. E aí morei com o Dom Newton, na W3 Sul, onde mora na 707, onde hoje reside o Cardeal Falcão. Ali foi a primeira residência do arcebispo de Brasília. Eram 3 casas geminadas, né, unidas umas às outras. O Dom Newton residia na casa do centro, as irmãs numa outra casa, para apoiar justamente o Dom Newton nos seus trabalhos, na sua vida diária. E a outra casa, na ponta, era a Cúria. E em cima, os quartos onde eu dormia ali, logo em 1961. E embaixo era a Cúria, uma Cúria muito pequena, não havia muitas paróquias, então o trabalho era reduzido. O trabalho praticamente era feito por um leigo, supervisionado por Dom Newton. E ali morou também comigo, na época, o padre Montalvão, Demerval Montalvão, lazarista, que terminou sendo o primeiro reitor do seminário menor aqui em Brasília. E a partir daí, toda a minha vida foi em Brasília, né? Todo o meu ministério presbiteral, como também depois como bispo auxiliar. Todo o meu trabalho foi em Brasília, até 2004, quando o Papa João Paulo II, então, me designou como arcebispo de Aparecida. E lá permaneci até 2017, 13 anos, e agora em 2017, no começo de 2017, voltei para Brasília, que é a diocese, né, onde eu estava encardinado, onde eu trabalhei como padre, como bispo auxiliar. Julguei que era mais conveniente voltar, então, às minhas origens, né, aqui da Arquidiocese de Brasília, e hoje estou vivendo aqui, nessa casa.